vivendo em tempos de crise. E eu falei de algumas coisas, vou reprisar novamente, para que você se lembre, para que você receba também, para que você cresça também. E hoje eu quero concluir esta palavra com a terceira parte dela. Então, se você puder mandar para aquelas pessoas que você perceba, não é, que você entende que elas não estão conectadas, manda para que elas recebam desta palavra também em nome de Jesus. Está lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17, versículos 6 e 7, que diz assim: e os corvos, ou os pássaros, não é? Lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Lá no versículo 12 diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Lá no versículo 20, mais à frente, ele fala assim: e clamou ao Senhor o profeta e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então, no versículo 24, então a mulher lhe disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Estamos vivendo tempos de crises. E isto está tão na moda que todo mundo fala crise em todos os lugares. Crise política, crise, não é, financeira, econômica, crise, muitos casamentos em crise, muitas empresas em crise, pessoas que perderam seus empregos em crise, não é? Casas em crise, enfim, igrejas em crise, e é moda hoje. Essa temática, falar de crise, é moda. E crise, realmente, no início, quando a gente está vivenciando e passando por ela, realmente não é bom de se falar, não é bom de se viver, não é bom de se estar, não é bom de se experimentar. Mas a crise, na verdade, a palavra crise, na verdade, que alguns reportam a antiga China, que diz que crise é o momento e a hora de se criar oportunidades. Mas no dicionário grego, né, a palavra original mesmo com relação à crise, tem que ver com a faculdade, o momento em que você precisa para discernir um tempo. Então ela não aponta somente para algo ruim. Quando eu falo em crise, eu estou dizendo que eu estou passando por uma fase na vida e que exige de mim discernimento, que exige de mim julgamento, que exige de mim uma ação, que exige de mim um apontamento, que exige de mim uma decisão, que exige de mim um posicionamento até em Deus, não é, na vida. Quando eu entro numa crise, na verdade, a palavra mesmo, crise, ela tem que ver mais com isso do que algo ruim, simplesmente. A gente entende crise somente como algo, não é, extremamente ruim, decepcionante, não é? Mas é na parte ruim, são nas horas difíceis, né, da vida que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós desenvolvemos habilidades. São nessas horas obscuras, né? São nessas horas até de trevas, como Jesus esteve lá no jardim, naquela penumbra. Foi naquele momento em que Deus se revelou profundamente e que lhe deu força para enfrentar o que ele precisava enfrentar. Então, é no tempo da crise, no tempo das dificuldades que nós padecemos, mas é nesse tempo que nós conhecemos mais, que nós nos aprofundamos, que nós amadurecemos, que nós nos enraizamos até, no tempo da crise.
no tempo da crise, não é? E esse texto mostra exatamente o momento em que o profeta passa por uma crise. Aliás, o início de grandes crises que ele passou no seu ministério. Ele chega para o rei Acabe, profetiza que iria acabar a chuva, e ele vai para a beira de um riacho, para um ribeiro. E lá a Bíblia diz que os pássaros, os corvos, que é uma ave de rapina, levava todos os dias pela manhã e à tarde carne e pão, não é? E ele foi alimentado durante algum tempo ali, até que, por não haver chuva, não é? O riacho secou. E Deus fala para ele, olha, vai para Sarepta, que era uma cidade só de ímpios, e lá eu vou te sustentar. Só que Deus usou uma viúva pobre, uma mulher que não tinha quase nada para comer. Aliás, quando ele chega na casa da mulher, ele chegou à casa da mulher, ele descobriu que ela só tinha um pouquinho de comida, não é, um pouquinho de farinha com azeite para fazê-lo e depois morrer, porque aquela seria a última refeição. A gente fica pensando, será o que passou pela cabeça desse profeta? Será que ele não tenha pensado, ou ele não pensou mais ou menos assim, será que Deus está me sustentando de verdade? Será que Deus está me enviando para esse lugar? Será que Deus vai usar essa mulher? Por que Deus não usa um empresário rico para me sustentar? Por que Deus não usa um empresário, alguém multimilionário para me suster? Mas Deus tem os seus projetos, não é? Chegou à casa daquela mulher, ele libera uma outra palavra profética e Deus traz multiplicação. E a palavra fora que até o dia dela, até chegarem as chuvas, não lhes faltaria, né, farinha e azeite na botija. Tem até um corinho que fala sobre isso. E a bem da verdade, nunca mais faltou, não é? Mas no meio da caminhada, ele morando com a mulher, a Bíblia mostra que o filho dela morreu. E aí quando o filho morre, não é? O Elias, ele fala no versículo 20 de 1 Reis 17, ele clama a Deus, ele diz, Senhor, até esta viúva o Senhor está afligindo, eu moro com essa mulher, não é? E o Senhor está afligindo, matando o seu filho, ele entrou numa crise espiritual. Eu não sei o que você está passando ou vivendo nesses dias. De repente é uma crise de enfermidade. Teu marido, tua mulher está com Covid, sei lá, ou doente, enfermo. De repente é uma crise financeira. De repente é uma crise de identidade. Você não sabe quem é você em Deus, ministerial. E talvez uma crise espiritual. Você está orando e as coisas parecem que não estão fluindo para você. A coisa está travada. Isso é uma espécie de crise. E o Elias, ele ora a Deus dentro dessa crise espiritual. Ele chega a dizer, Senhor, até esta mulher que o Senhor mesmo disse para eu vir morar com ela, que ela iria me suster, não é, ou me sustentar, o Senhor mata o filho dela, o Senhor está afligindo demais a minha vida com isso. E ele toma uma atitude como que querendo transferir a vida dele para a vida do menino, ele se deita sobre o menino várias vezes, naquela atitude, uma outra crise. O desespero às vezes leva a isso. Ele deitou por várias vezes sobre o menino, até que Deus trouxe a ressurreição, ele devolve o menino, e ela diz, vejo verdadeiramente que tu és um homem de Deus, que a tua palavra é uma palavra de Deus. Não esqueça jamais essa história, a viúva de Sarepta, não é, em 1 Reis 17. E a Bíblia é enfática em mostrar vários homens e mulheres de Deus que tiveram crises. Davi teve crise no ministério, na vida política como rei, teve crise dentro de casa com filhos, não é, que queriam usurpar o trono, traidores, teve crise existencial de pecado, o pecado leva à crise, e nós passamos por isso. Então eu concluí no nosso último encontro, o porquê das crises, né? O que a crise revela realmente? E por que a importância dela para nós? Em primeiro lugar, é que a crise revela quem nós somos. Ela tira as nossas máscaras, não é? É o que eu estava dizendo ainda há pouco. Ninguém conhece ninguém num ambiente de festa, de fotografia, com Vitor Moura fotografando. É só show, showman, é coisa linda, festividade, não é? Flash, luzes, câmeras, ação. Ninguém conhece ninguém nesse período. Nós só conhecemos os homens, irmãos, no tempo da dor, da crise. Aí você vai descobrir quem realmente é o seu amigo. E até você mesmo vai se descobrir quem é realmente você.
Tem um ditado aí fora que diz que quer conhecer uma pessoa, pisa no calo dela. Aí você vai descobrir se o cara xinga, se não xinga, se quer matar, se não quer, se quer bater, se não quer, se quer desviar, se não quer. Você quer conhecer um homem, dá poder para ele, mas você quer conhecer em profundidade, tira o poder dele. Você quer conhecer o seu filho, meu amigo, começa a dizer não para ele, e você vai descobrir quem mora contigo. Você quer conhecer sua namorada? Case-se com ela. Quer conhecer sua mulher? Pelo amor de Deus, não faça isso, separe dela. Aí você vai conhecer quem é quem, porque é no tempo da crise, é no tempo que a gente diz não, é no tempo que a gente ouve não, até de Deus, que a gente se transforma, e nem a gente mesmo conhece, não é quem nós somos. Meu Deus, que loucura é essa? Tem muita gente nesse tempo de crise hoje, que já está desviada há muito tempo. Outros abandonaram o reino, abandonaram a família, abandonaram mulher, homem, marido, jogou tudo para o alto, porque estão com medo da vida ser abreviada e morrer. É no tempo da crise que a gente se conhece, não é? A crise também é importante porque ela mostra para a gente que nós dependemos uns dos outros. Há pessoas que dependem de mim para uma cesta básica, depende de você, mas você e eu também dependemos delas para que nos abençoe de alguma forma. Então o profeta não é dependia da mulher porque ele morava na casa da mulher, mas a mulher também dependia do profeta para que ele pudesse orar pelo filho e trazer a ressurreição de alguma forma. Então a crise revela quem nós somos até em Deus. No finalzinho, sabe o que é que aquela mulher diz? Ela fala assim, olha, verdadeiramente, né, eu agora descobri que você é um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca vem do Senhor. Sabe, irmãos, nem com a multiplicação ela disse isso, mas com a ressurreição ela falou isso. O que na tua vida precisa ressuscitar? Nem sempre a multiplicação traz quem você é. Tem muita gente operando milagre aí para todo lado, mas isso não quer dizer nada. Mas quando se produz vida, isso precisa vir do Espírito Santo. E daí, meu querido, é que nós descobrimos o que Malaquias diz lá em Malaquias 3,18. Todo mundo só lembra de Malaquias 3,10 que fala dos dízimos. Mas Malaquias 3,18 diz assim, e vocês novamente descobrirão, saberão quem serve a Deus e quem não serve. Como é que a gente descobre isso, irmãos? No tempo da crise. Agora, o problema não é passar por crise. O problema é como nós respondemos às crises. Este é que é o problema das pessoas, é o meu e o seu problema. Como você está respondendo à crise que você tem passado? Dentro de casa, fora de casa, ter que sair, se relacionar com pessoas doentes, não doentes, não é? Como você está se relacionando? Qual é a sua resposta? Atos 27, 23, o apóstolo Paulo, no meio de uma tempestade, ele disse, sabe o quê? Ontem à noite, um anjo do Senhor veio e falou ao meu coração. Queridos, quando todo mundo estava desesperado, no versículo 20 de Atos 27, diz que o povo estava desesperado. A Bíblia diz assim, olha, e finalmente perdemos as nossas esperanças. O barco estava à deriva. O barco estava sendo açoitado pelas ondas e pelo vento de um lado para o outro. E quando todo mundo perdeu a esperança do verbo esperançar, de continuar agindo, crendo, fazendo, sonhando, quando todo mundo disse assim para si mesmo, vamos morrer, acabou. Aí o apóstolo Paulo se levanta e diz exatamente o contrário de todo mundo. Olha, um anjo do Senhor ontem à noite falou comigo e ele disse que nenhum de nós aqui, vamos morrer. Nenhum vai morrer, todos chegarão a salvos na ilha próxima. Sabe, é isso que precisa. A crise ela não está sendo estabelecida para te arrancar a fé, mas para te acrescentar a fé. Aliás, a crise está alongando, esticando, malhando a nossa fé. E alguns estão se dando bem, já estão até bombados na fé. Outros estão definhando e morrendo. Por isso que Paulo diz que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, já morreram há muito tempo. Então, como o Walking Dead, não é? Andando aí só o corpo, mas não tem mais vida no espírito. O apóstolo Paulo diz, o anjo falou comigo, irmão, eu quero profetizar sobre você que está me ouvindo aqui hoje. A crise não veio para te derrubar, mas ela veio para te fortalecer, para levantar-se um profeta nesta casa. A crise fora instalada no mundo inteiro e está fazendo, meu amigo, olha, está separando o trigo do joio, essa que é a verdade. Quem é você? Qual o nível de intimidade?
Qual o grau de intimidade que você tem com Jesus? Você está orando mais? Tempo agora você tem de sobra. Não adianta dizer que não tem tempo. Você está lendo mais a Bíblia? Tempo você tem de sobra. Não diga para mim que não tem tempo. Você está buscando, você está cuidando mais dos seus filhos? Você está ligando para aquele irmão lá da célula, para aquela pessoa que você há muito não mandava mensagem? Você está fazendo o quê? Essa crise está revelando quem é você. Se você é daqueles que só está no sofá, deitado, com as pernas cruzadas, ela também está revelando quem é você. É o que você ama. A Peppa Pig. É quem você ama. É a almofada que está sobre a tua cabeça. É quem você... Ela está revelando quem você é, meu amigo. E você vai viver nisso até quando? Diga não, porque crise é hora de julgar-se, julgar a si mesmo. Crise é hora de novas decisões, de novas visões, de novos posicionamentos. A crise é hora da gente sair onde nós estamos, de onde estamos. A crise não veio para te afundar. O teu barco pode até se quebrar todo em alto mar, mas eu profetizo que você vai chegar à terra seca, sã e salvo e cheio do poder de Deus. Deus tem algo para você, Ele está liberando nesses dias. Agora, eu quero falar com você sobre algo aqui. Como nós nos metemos em crise? E esta é a terceira parte para a gente orar esta noite. Como é que nós nos metemos em crise? Algumas vêm, como eu já disse aqui, não é? Por situações que nos envolvem. Isso, meu amigo, não tem o que fazer. Muitas e muitas crises na vida virão até você, mesmo que você não queira, elas virão. Nós colocamos os nossos filhos em crise para quê? Para que eles cresçam. Menino, acorda cedo. Você precisa escovar o dente, tomar banho e ir para o colégio. Meu filho, você tem que ir à igreja, orar, você tem que ler a Bíblia. Deus coloca nossas vidas em crise para que a gente cresça. E quando a gente está muito acomodado, Ele manda algo que passa aqui pelo espaço, aqui, ó. Ninguém vê, mas está aí, ó, arrebentou com o globo terrestre todo. Para que isso, irmãos? Não é? Isso aí a gente não tem controle, nós só passamos por... Há coisas na vida que eu não consigo explicar nem o porquê, nem o para quê. Embora o que nós estamos vivendo, Jesus já disse porquê e para quê. Lucas 21, depois você lê lá todo, e Mateus 24, já está escrito o porquê e o para quê. Mas há coisas na vida que eu passo que eu não consigo explicar o porquê. Por que essa minha perna está doendo? Eu não sei, mas algo está de errado com ela. Por que eu estou passando por essas decepções, essas traições? Eu não sei, mas algo está sendo, né, está me sendo revelado. Nós só passamos por elas, não é, irmãos? Há crises que são assim, mas outras crises, nós nos metemos nelas, sabe por quê? Eu vou falar para você, porque nós andamos ou nós ouvimos pessoas erradas. Isso é que é o fim, meu amigo. Você vai entrar em muitas e muitas crises quando você ouvir as pessoas erradas na sua vida. Não ouça quem não tem compromisso com Deus, meu amigo. Não ouça quem vive em rebeldia. Não ouça quem vive uma vida devassa, arrebentada. Esses caras não têm rumo nem para si mesmo. Jesus fala em João 10:4, sabe o quê? As minhas ovelhas, ó, eu entro lá no aprisco, eu tiro e eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Nós precisamos ouvir a Deus e a quem serve a Deus. Mas quando você ouve as pessoas que são erradas, você se arrebenta. Eu já ouvi pessoas que não deveriam ouvir e me arrependi amargamente. Eu já passei por situações dessa natureza. Nós nos metemos em crise quando nós seguimos as pessoas erradas. Gente, tem tantas pessoas aí denominadas com títulos de líderes, os maiorais possíveis. Tem gente aí que só falta ser semideus. De patriarca para cima, o cara já deu título para si de todas as formas, sem criticar meus irmãos. Mas eu preciso dizer para você, e muitas pessoas têm seguido pessoas, homens e mulheres, que estão errados. Sabe, lá no livro de Êxodo 23:2 diz assim, olha, não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Sabe, 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado aí fora no mundo secular que diz assim, você vai se parecer, você se parecerá com aquelas 10 pessoas que mais você tem
convívio? Quem são os teus amigos? Quem você está seguindo, irmão? Não é? Provérbios 12, versículo 11, diz assim: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Sabe o que a Bíblia chama? Quem segue gente preguiçosa é doido. Está aqui, ó, Provérbios 12, 11. Quem segue gente que não quer fazer nada na vida, está tomando uma atitude de gente que não tem juízo, é doido. Quem você está seguindo? Nós também entramos em crise, porque decidimos por coisas erradas, e a Bíblia é enfática em dizer, sabe o que para mim? Que Romanos 14, 12, que cada um de nós prestará contas diante de Deus por aquilo que nós fizemos, e aliás, pelo que deixamos de fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quais são as suas decisões? O que realmente você tem decidido por tua vida? Eu decidi por Jesus e servi-lo até os últimos dias da minha existência. Eu não quero saber mais de nada, não é? Eu não quero me envolver, eu decidi por Jesus. Eu fiz uma cisão com a minha vida velha por seguir Jesus. Mas todos os dias eu preciso decidir em matar o leão e um urso na minha vida. Todos os dias eu decido não viver em pecado. Todos os dias eu decido em andar com pessoas boas. Todos os dias eu decido pregar o Evangelho. Todos os dias eu decido cuidar bem das minhas finanças, porque quem está sofrendo hoje financeiramente é quem não se organizou lá atrás. A época de vaca magra está aí, e vai durar ainda mais muitos dias. Eu todo dia decido por orar a Deus. Eu todo dia decido por assistir um bom filme. Eu todos os dias decido por tratar da minha família bem. Quais são as suas decisões? Não é? Eu decido por essas coisas. Salmo 37, 27 diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Terceira de João, no versículo 11, não é que é só uma folhinha mesmo, um capítulo, diz: amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E esse fazer o mal, meu amigo, tem que ver inclusive com a sua vida, com o seu corpo. Tem gente se drogando, bebendo, fumando e arrebentando com o corpo e dizendo: mas a Bíblia não diz nada a esse respeito, porque a Bíblia você vai ser condenado, está escrito, compadre, aqui ó, amado, não sigais o mal, quem faz bem é de Deus, quem faz mal, inclusive para si mesmo, não se engane, não é só para os outros não, meu amigo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, esse não tem visto a Deus. Nós também nos metemos em crises, irmãos, falando coisas erradas. Tem gente que fica calado a vida inteira, mas quando abre a boca, é só destruição. Provérbios 14, 3 vai dizer, sabe o que para nós? Na boca do tolo está a vara da soberba. Todo homem e mulher, tolos, na boca está a vara da soberba. O cara sempre está lá dizendo, porque eu sou, porque eu não concordo, porque eu não submeto, porque aqui em casa, porque fui criado. É o tolo, sempre carregando a vara da soberba. Então o que eu falo, eu vou dar conta diante de Deus. Por isso que Paulo diz em Efésios 4, 29 também o quê? Que na minha boca não pode sair palavras torpes, palavras de duplo sentido, palavras que têm um envolvimento, irmão, para destruir as pessoas. Sabe, queridos, às vezes nós tropeçamos nesses males. Eu estou dizendo isso aqui para você, mas eu estou querendo chamar a sua atenção para que você se refaça, para que você não se meta em crise. Quantas pessoas até numa briga, não é, se mete numa briga e depois se arrepende dizendo: eu não deveria ter ido, eu não deveria ter dito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido, eu não deveria ter... E irmãos, e agora? E agora, o que cabe a mim e a você é se arrepender. O que cabe a mim e você e a você é se colocar diante do Senhor. É dizer: Senhor, eu estou aqui me refazendo. Porque sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente coloca tudo para Deus. Senhor, tira de mim. Não, vamos acabar com isso. Você que tem que tomar suas decisões, comadre. Meu irmão, minha irmã, é você que tem que tomar suas decisões. A Bíblia fala, sabe o quê? Lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim, olha, retire do vosso meio todo o mal.
toda ira, toda cólera, toda palavra, não é torpe. Paulo vai dizendo isso em várias passagens da Bíblia, para que nós retiremos de nós, não é aquilo que não agrada a Deus. Colossenses 3, versículo 8 a 10. Depois você vai ler lá o tanto de coisa que a gente precisa tirar da nossa vida. A indignação, tem gente que vive indignado, a maldade, a maledicência, a mentira, eu preciso retirar. Tem algo que é muito usado hoje em dia aí, que é um provérbio japonês, que é chamado de a fábula dos 3 macacos, os macaquinhos. É chamado de a regra de ouro. Sabe o que é a regra de ouro? Tem que ver com 3 palavras japonesas. Mizaru, Kikazaru e Azaru, que significa não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Quem disse isso foi Jesus. Não faça aos homens o que vocês não querem que façam a vocês. Quando as pessoas erradas, escute, quando pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Às vezes nós estamos vivendo, sabe o quê? Assim, amando certo as pessoas erradas e amando a errada as pessoas certas. Tome a decisão de mudança. Pare de se enganar. Sai de perto de quem está te colocando em crise, não é? Agora, como é que eu venço as crises? Eu quero encerrar para a gente orar. Primeira delas, primeira coisa que você tem que fazer para vencer as crises, olhe para Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Olhando para o alto, para o alvo, onde está Cristo Jesus, ou seja, tudo está nas mãos dele, irmãos. A sua vida e a minha está na mão dele, nas mãos dele. Olhe para Jesus, mas não olhe somente para o céu, olhe também para a terra, olhe para você. Isaías 6, versículo 5, ele diz assim: eis que eu sou um homem iníquo, um homem impuro, a minha boca só profere palavras impuras, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olhou para si, sabe a condição que nós somos e temos? É a condição de pecadores. Queridos, e todos os dias eu preciso me colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu admito que eu sou um pecador. Eu admito que eu necessito da cruz de Jesus, da cruz do Calvário, porque pecado admitido e pecado confessado é pecado perdoado. Então olhe para Deus, mas olhe para você também. Uma outra coisa que você deve fazer para vencer essas crises, não é? É continuar crendo no Senhor Jesus. Não se desvie para a esquerda nem para a direita. Não tome nenhuma decisão importante sem antes consultar os sábios, não é? Provérbios 12, 15 nos ensina isso, para que você consulte antes, para que você fale antes, não é? O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Pergunte às pessoas, fale com homens e mulheres que estão na caminhada com Jesus há mais tempo, pergunte para elas: o que eu devo fazer agora? Como eu devo fazer? E agora? E ouça, mas ouça e siga, porque tem gente que morre de perguntar, e a gente fala: faça isso, não é a hora ainda, não é momento, não gaste seu dinheiro agora, e as pessoas estão lá: ah, mas ele falou, mas eu vou fazer. Aí é problema seu, você nunca vai ser um sábio, porque a Bíblia diz: olha, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, é o que eu quero, mas os sábios, ele dá ouvido aos conselhos, e ele segue os conselhos. Então pergunte às pessoas, não é? Eva decidiu sem pedir conselhos, e você sabe o que é que deu. Não ouça quem não ouve a Deus, irmãos, eu acabei de falar isso, não é? Não ouça quem está em rebeldia, quem está longe de Deus. E por último, faça a sua parte. É o quê? Faça a sua parte. Jesus ressuscitou Lázaro, mas alguém teve que ir lá tirar a pedra. Ele disse: tirai a pedra. Irmão, qual era o mais fácil? Jesus dizer: pedra, saia daí. E a pedra saía milagrosamente, ou um anjo ia lá, dava um chute na pedra, ou ressuscitar um morto há 4 dias. Claro que era tirar a pedra, mas Jesus disse para alguém: tirai a pedra, e eles foram lá e tiraram. Quando ele curou aquele, vai lá e lava seus olhos no tanque de Siloé. Jesus podia: não, está curado, pode chegar. Não, vai lá e lava agora. Pega teu leito e anda. Há uma parte que cabe a mim e a você. A Bíblia é enfática em dizer: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Tem algo que precisa sair da nossa vida, sair das nossas mãos, não é? Eu quero encerrar contando uma ilustração. Diz que uma mulher procurou o pastor na igreja e disse: pastor,
ora por mim, porque o meu marido está me deixando. Ele diz que não quer mais nada comigo, e ele vai me deixar. E o pastor ficou muito comovido com a história, quando chegou na casa, irmãos, dela. Quando ele entrou, o nariz ardeu, os meninos tudo jogado, descabelado, a casa suja, aquela coisa, porque você pode ser pobre, mas você pode não ser sujo. Você pode não ter dinheiro e a sua casa ser chique do chique, com aquilo que Deus te dá. E ele, quando entrou, a ilustração conta que quando aquele pastor entrou naquela casa, estava tudo sujo, nariz fedeu, ardeu. O pastor correu na igreja, pegou lá um grupo de irmãos, voltou, inclusive umas irmãs que eram cabeleireiras, manicures, não é? E limpou a casa daquela irmã, a levou para o salão, arrumou o cabelo, fez as unhas, cortou o cabelo dos meninos, deu um banho, trouxe sabão, que boa, não é sabão em pó, detergente, azulim, bucha, bombril, limpou tudo, arrumou tudo. E mandou chamar o marido. Quando ele voltou, que chegou, ele disse assim: uau, eu nunca vi minha mulher tão bonita como agora. Isso acontece também com homem. Tem homem sujo, fedorento, barrigudo, cueca suja. E a mulher, na hora que ele toma um banho, a mulher, uau, esse cara mudou o visual. Nossa, tá usando até um Jean-Paul Sartre. Que é isso? Cortou o cabelo, fez essa barba feia de Lambert. Rapou essa barba, aparou a barba, cortou as unhas, tirou a graxa das unhas. Uau! Mas a ilustração naquele dia contava só as mulheres, para as mulheres. E o cara disse: uau, essa mulher está linda. Eu não vou desmanchar meu casamento, pastor, não vou sair daqui. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Deus, Ele não tem anjo faxineiro para limpar a sua vida, não, meu amigo. Deus não tem anjo manicure, não, meu amigo. Deus não tem anjo cabeleireiro no céu para mandar cortar o teu cabelo. É você que tem que fazer. É você que tem que fazê-lo. Há coisas que só você pode fazer. Eu quero orar por você, para que nesse tempo da crise, você faça a sua parte bem feita. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Tira a pedra que está tampando aí a sua comunhão com Deus. Tira os obstáculos que estão te levando às crises. Tira agora, tira. Pai, em nome de Jesus, entra nesta casa agora. Nós tomamos a decisão, Senhor, nesse tempo de crise, de tirar das nossas vidas aquilo que não te agrada. Nós retiramos a ira, a cólera, a preguiça, a má vontade. Nós tiramos a falta de planejamento, nós tiramos a incredulidade. Nós queremos te receber e te aceitar essa noite como Senhor e Salvador. Nós queremos tomar as atitudes corretas e nós tomamos hoje. E diante disso nós nos entregamos a Ti, porque nós confiamos no Senhor. Nós não tiraremos os olhos do Senhor, não deixaremos de Te ouvir, porque nós somos ovelhas do Teu pasto. Toca a vida deste homem agora, Jesus, a vida dessa mulher. Cura a casa dele, a casa dela. Ajuda nesse tempo pandêmico de crise. Ajuda nesse tempo de sofreguidão e de dor. Ajuda nesse momento de choro. Espírito Santo da verdade, vai ao encontro dele agora, Senhor, do trabalho, da empresa, do quiosque, do laboratório. Vai ao encontro dele agora, lá da clínica, do veículo, da sessão. Vai ao encontro dele agora, lá no escritório, no consultório. Vai ao encontro dela agora, na cozinha, na casa, na empresa. Vai ao encontro dela agora na rua. Vai ao encontro dela com a casa dela e a família dela e dele. Traz, Senhor, um tempo como naquele tempo que o Senhor estava no barco com os apóstolos e o vento começou a assolar aquela embarcação de um lado para o outro. As ondas ficaram gigantes e eles se viram no meio de uma crise e eles gritaram. O Senhor sempre permite nós passarmos por crise. E eles gritaram dizendo: não se te dá que morramos, podes assim dormir? E o Senhor em seguida se levantou e aquietou o vento, acalmou o mar. Traz calmaria à vida dessa pessoa, esperança,
Não esperança para que ele fique de braços cruzados, mas esperança para que ele continue crendo de pé, para que ele continue crendo vencendo, para que ele continue crendo rompendo, para que ele continue crendo na vitória. Pai, nós oramos e nós abençoamos esses lares. Nós abençoamos todo esse tempo, te agradecemos por estas crises que passamos. Inclusive é desses dias de não podermos nos reunir. Como nós sentimos falta da tua igreja. Nós queremos te honrar, Senhor, por tua igreja sobre a terra. Toca a vida do teu filho, Senhor, para que nesta quinta-feira as pessoas que chegarão e participarão conosco também sejam tocadas e abençoadas. Abençoa aqueles que assistirão o culto dentro dos seus carros, driving car, abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? E amém. Eu quero te animar a estar conosco. Na quinta-feira, nós teremos o primeiro culto presencial. É certo que não caberá a todos os irmãos dentro do templo físico, somente os 121 primeiros que entrarem. Mas você poderá assistir ao culto junto conosco, dentro do seu carro aqui ao redor, transmitido online. E eu tenho certeza que você será abençoado, tanto quanto aqueles que estarão dentro do templo. Aos domingos, nós transmitiremos 2 cultos. Um pela manhã, às 9h30, 9h31 da manhã, e à noite, às 19h31. Grave isso, anote isso, e que Cristo Jesus os abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos ajude a vencer e viver bem nesse tempo de crise.